se tornavam escravos, então, desse outro senhor que era mais rico. Poderia ser um judeu ou, quando não podia ter um judeu para ajudar, se vendia a alguma outra pessoa que nem era judeu, mas era rico. E no ano do jubileu essa pessoa ficava novamente livre, recebia de volta a sua liberdade e a sua terra. E toda a sua família era livre também. Esse ano do jubileu é muito interessante você estudar isso, porque a Bíblia diz que Deus nos deu o mundo inteiro para cuidarmos, sujeitarmos os animais e tudo, nos deu a posse da terra. Mas nós nos vendemos e entregamos tudo na mão de Satanás. Agora, Jesus disse, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Ele veio e conquistou isso de volta para nós. Nos deu novamente a liberdade, nos deu novamente o domínio sobre tudo e sobre todos. Nós pertencemos ao Reino de Deus e Ele nos devolveu o que Ele havia nos dado antes e que nós entregamos para Satanás. Então cuidado para que você não coloque nas mãos de Satanás novamente tudo que Deus está te dando quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E um dia, lembremos também, nós estaremos para sempre com o Senhor e aqui na terra haverá aí 1000 anos de governo do próprio Jesus junto conosco, junto com a igreja. E nesse tempo, as pessoas não serão mais escravas de ninguém e não estarão mais doentes, não estarão mais sofrendo do jeito que sofrem hoje. Porque o governo será um governo justo e não um governo humano como existe hoje, que mais explora as pessoas e que se corrompe cada dia mais. Número 11. Qual o tempo de servidão para um escravo em Israel e o que acontecia após esse tempo? Então não poderia ultrapassar 6 anos. Depois desse período o escravo era liberto. Veja aí Êxodo 21:2, Deuteronômio 15, de 1 a 18. O seu senhor, por seu turno, teria de suprir as suas necessidades para que ele pudesse dar início a uma vida digna. Veja aí, versículos 13 e 14. Então, além do jubileu, que era de 50 em 50 anos, que aí todos ficavam livres, havia essa norma que no ano 7º a terra deveria descansar e também as pessoas seriam aí perdoadas as suas dívidas e ajudadas aí na sua parte financeira. Agora, quando terminasse, eles voltavam para a escravidão se não tivesse uma situação financeira normal. Número 12. Onde lemos no Novo Testamento um exemplo de um escravo que de imediato convence-nos de que devemos tratar nossos irmãos, principalmente os que nada possuem, com toda a dignidade e respeito, porque Jesus assim o faz. Então, na epístola aí de Paulo a Filemão. Então veja bem que Paulo escreve a Filemão falando do seu escravo que havia saído de lá, e que agora Paulo estava mandando que ele voltasse para o seu senhor, mas não agora como escravo, mas como amigo, como servo, como alguém que iria ajudar a Filemão, e que era para Filemão recebê-lo agora como amigo. Então veja só que Paulo trata aquele escravo não como escravo, mas como um irmão, e diz para Filemão que o recebesse como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Então é um exemplo aí de amor, de caridade, de fraternidade, de comunhão que Paulo dá. Número 13. Dê exemplo de onde a Bíblia recomenda o socorro aos pobres. Então Isaías 1:17 diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então veja bem a exortação aí do profeta Isaías, dizendo para o povo que eles deveriam ajudar, deveriam praticar as coisas boas, ajudar as pessoas necessitadas. Número 14, complete aí. Em Israel, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros eram vítimas constantes da intensa penúria e opressão. Veja aí Jeremias 7:6. O Senhor ordenou aos israelitas que os tratassem com amor e misericórdia. Se o cuidado com os carentes fosse negligenciado, os profetas não hesitavam em denunciar energicamente as injustiças. Veja Jeremias 34:8, 11, 16, 17. Não podemos ser omissos em relação ao sofrimento do próximo. Então veja só que era uma coisa normal. Quando os ricos começavam a oprimir os pobres, Deus mandava então os profetas levarem mensagens duríssimas para eles, que eles deveriam se arrepender disso, que eles deveriam ajudar novamente aos pobres e aos necessitados. E Deus prometia juízo sobre os governantes, sobre os mais ricos, se eles não fizessem isso. Parte 3 do Novo Testamento é a ação social da igreja.
Número 15. O Senhor Jesus Cristo ensinou a generosidade e a hospitalidade para com os pobres. Veja aí Lucas 14, de 12 a 14. Quem participará do reino de Deus? Complete. Então diz aí Mateus 25, 34 a 36. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver. Então aí é evidente que é um texto se referindo a quem vai entrar para o milênio, né, que ajudou Israel, pessoas que participaram ajudando, apoiando Israel, mas que tem muito a ver também com a situação de ajuda aos necessitados, como se estivesse fazendo ao próprio Jesus. Então, quando nós ajudamos aos pobres, nós estamos ajudando aí o próprio Jesus Cristo. Pense nisso. Número 16. Como a igreja primitiva desenvolveu um excelente trabalho social. Atos 2:42, 4:32. Então, erradicando a necessidade entre os seus membros. O apóstolo Paulo recolheu ofertas entre as igrejas gentias para assistência aos crentes hebreus de Jerusalém. As boas obras são evidências de uma fé viva em Deus, conforme afirma Tiago. Os que afirmam estarem salvos pela fé em Cristo devem demonstrar sua fé por intermédio das obras. Então veja bem que a Bíblia diz bem claramente lá em Atos dos Apóstolos: não havia ninguém sobrando e nem tinha ninguém que estava passando necessidade. Então, estavam se equilibrando. Quem tinha muito vendia até suas propriedades para ajudar quem não tinha. E ali foi uma coisa tão interessante que aqueles que venderam, como o caso de Barnabé, né, que ajudou, que vendeu propriedade para ajudar os necessitados, aqueles que fizeram isso, eles receberam um galardão lá no céu. O tesouro deles foi guardado no céu, como recompensa pelo que eles fizeram. Agora, e quem não fez? Sabe o que aconteceu? Não deram, mas daí a pouquinho, no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e tomou as terras daquele povo, tudo, as riquezas, tudo. Quer dizer, eles ficaram sem tesouro na terra e sem tesouro no céu. Veja só que coisa terrível. Às vezes a pessoa, não, que isso aqui é para os meus filhos, é para os meus netos, é herança, é não sei o que é meu futuro. E ele não sabia que não tinha futuro, nem para ele, nem para os seus parentes. Que seria tudo destruído, tudo tomado pelos romanos. Né? Então, deveriam ter ajudado, deveriam ter ouvido a voz de Deus, mas não ouviram. Então você não sabe o futuro, ajude os necessitados. Faça tudo para ajudar aos pobres, aos que estão em necessidade. Número 17. A igreja, à semelhança de Israel no Antigo Testamento, tem um compromisso social diante do Senhor. Qual é? Complete. Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Sua igreja tem observado esse compromisso social. Você também é responsável pelos pobres e necessitados. Então devemos abrir nosso coração para ajudar as pessoas. Devemos fazer de todo o possível para não deixar ninguém passando necessidade, passando fome, ficando sem roupa para vestir, doente. Temos que ajudar. Vamos fazer o possível para ajudar todos os necessitados, para que não haja mais essa pobreza em nosso meio. Nós podemos fazer alguma coisa. Cada um pode fazer alguma coisa. Faça a sua parte. Também queremos te pedir, leve. Quando você for para a igreja, leve um pouquinho, um quilinho de arroz, ou um quilo de feijão. Leve aí alguma coisa, um sabonete, um creme dental, uma toalha, uma roupa que você não está usando mais. Leve, chegue lá, entregue na secretaria, diga isso para ajudar alguém que está necessitado. Pronto. Faça isso. Se cada um fizer isso, nós vamos acabar com a pobreza aí no território da nossa congregação e talvez ainda sobre para ajudar, para nós visitarmos aí uma cidade do interior, uma cidade que às vezes você sabe tem muitas pessoas pobres, necessitadas, e você vá com a igreja, visite essa cidade e leve ajuda a essas pessoas.
Agora, dentro da nossa conclusão, pergunta 18. A igreja primitiva não se intimidou com as perseguições, nem se omitiu em cumprir a sua missão social. Além de espalhar o evangelho por todo o mundo, soube como socorrer os aflitos e necessitados. O que devemos fazer? Complete. Então mostremos, pois, ao mundo o nosso Deus. Ele não se limitou a criar os céus e a terra, mas intervém amorosamente na vida dos filhos dos homens e faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome, que liberta os encarcerados, que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos, que guarda os peregrinos e que ampara o órfão e a viúva. Façamos a nossa parte. Ou se você soubesse como Deus se agrada daquele que ajuda os pobres e os necessitados. Faça isso daqui para frente. Ajude. Por mais que você tenha pouco, que você não tenha condição de ajudar, um pouquinho, bem pouquinho você pode. Ajude. Ajude aqueles que estão necessitados, que precisam de ajuda. Não fique só mandando, vai atrás de fulano, vai atrás de fulano. Não, ajude você mesmo, ajude com alguma coisa. Faça alguma coisa para mudar essa situação. Vamos orar neste momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você ora comigo agora. E se você que está aí, que tem, às vezes até, um desejo de ajudar, coloque-se à disposição de Deus agora, de ser canal de Deus para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas. Vamos orar então. Pai querido, te apresento, Senhor, essas vidas que agora se chegam a Ti. Ah, Senhor, abençoa, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida. Oh, Senhor, convence-os do pecado, da justiça e do juízo nesse momento. Ajuda, Senhor, que eles possam se interessar por Ti, ter o desejo, Senhor, de receber as Tuas bênçãos, de Te conhecer mais, Senhor, que possam procurar ler a Tua palavra, orar e buscando a Tua presença. Ó Deus, que eles sejam instrumentos Seus. Ó Senhor, que eles possam, Senhor, sair abençoando as pessoas. Pai querido, aqueles que estão desejosos de ajudar na Tua obra, ah, Senhor, levanta-os, ajuda-os, capacita-os para ajudar as pessoas necessitadas. Lembra, Senhor, dos missionários, Senhor, que ganham tão pouco, que estão tão necessitados. Oh, Senhor, tantos que passam necessidade, Senhor, e ainda ajudam aqueles que são mais necessitados ainda. Senhor, ajuda, Senhor, que cada um possa despertar para ajudar essas vidas, para enviar ajuda. Oh, Pai querido, olha, Senhor, para os países islâmicos, olha, Senhor, para os países africanos. Oh, Deus, ajuda essas vidas que estão tão necessitadas, passando fome, não tendo o que vestir, não tendo remédios. Oh, Senhor, não conhece a Ti. Ajuda-se essas pessoas. Oh, Pai, capacita os missionários, Senhor. Dá poder, Senhor, que possa o Evangelho ser pregado com poder e unção do Espírito Santo, com milagres, prodígios e maravilhas. Cura, Senhor, essas vidas. Transforma em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.